Doutora Cherry, qual é o papel do capitalismo nesta situação? Como é que a senhora enxerga, assim, em que momento se percebe, na sua ótica, que o trabalho escravo e o desenvolvimento da região aqui da Serra acaba servindo aos interesses econômicos assim e acaba até produzindo, digamos, esses fenômenos que hoje a gente percebe, né, que é difícil nós encontrarmos famílias prósperas negras na região que tem um histórico assim de longevidade ali. Eles acabam sendo expulsos da região, a gente observa, né, para outros lugares, até hoje, assim, né, a população negra ela acaba morando em Três Coroas, Taquara, São Francisco de Paula, porque não consegue aqui residir, né, trazendo essa situação atual e contemporânea com a situação que o Dr. Roberto mencionou. O que a senhora entende qual foi o papel econômico na escravidão e, principalmente, se a senhora puder falar aqui nessa região, como é que a economia influenciou esse fenômeno? Bom, antes de tentar responder a tua questão, eu quero colaborar com a fala do professor Roberto, no sentido que a própria lei da imigração, né, italiana, ela deixa clara a necessidade de branquear a população brasileira. Sim. Então, a gente já tem aí um aparato legal, né, do Império Brasileiro, demarcando, assim, por lei, a necessidade de exclusão, de negação dessa população negra. E também quero colaborar com a questão econômica e geográfica. Atualmente, eu trabalho com um projeto em São Francisco de Paula, né? E também oriento uma menina sobre uma comunidade específica de São Francisco de Paula, que tem um território imenso e que é aqui do lado, né? E nas abordagens que nós temos feito no primeiro projeto, sempre nos indicaram pessoas brancas que residem na sede do município, oriundas das fazendas, né? Então, são os herdeiros das fazendas desde o século XVI, XVII, XVIII, continuam no XIX, e que acabam mantendo as suas fazendas, mas hoje também exercem funções na sede do município. E quando nós questionamos sobre a questão dos povos originários, há uma negação, né? Não, aqui não tinha, né? E aí a gente, mas fulano escreveu, tem pesquisa sobre isso, esse contato. Então, também a historiografia que tem sido mantida por aí, dá conta de uma negação dos povos originários e também a questão da população negra. Meu bisavô tinha lá um escravo, mas tratava muito bem, né? Isso é muito importante, né? Que seja dito. Era como da família, né? Tá, mas ele comia com vocês. Não, né? Mas era muito bem tratado, né? Então, há aí um discurso, né? Uma narrativa histórica extremamente preocupante que tem se mantido durante séculos. Mas no trabalho que eu estou acompanhando de uma aluna da graduação, ela busca compreender os aspectos da sociabilidade de uma dessas comunidades que é muito distante da sede, através dos relatos do vô dela sobre o racismo naquela região especificamente. E aí ela entrevistar duas pessoas, uma com 84, a outra com quase 90, negras. Elas relembraram a questão dos bailes para os brancos e para os pretos. E aí, investigando, nós conseguimos perceber que não era só na daquela comunidade do interior de São Francisco de Paula que existia isso, mas em outras comunidades também. Então, veja bem, é um processo bem segregacional que vai ser mantido, segundo os entrevistados pela aluna, até a década de 60.
E uma dessas pessoas... De 1960, no caso? 1960, ontem, né? Para a história, isso é uma vírgula, né? Trecinho do parágrafo da história. E uma dessas pessoas, inclusive, ela diz assim, a gente só começou a pensar um pouco diferente quando teve as missões dos padres jesuítas aqui na região, que fizeram os encontros com brancos e pretos juntos. Então, veja, mas isso não aparece nas outras narrativas das pessoas da sede. Não, tinha escravo, mas ele pertencia à família, né, como objeto. E aí, na narrativa, não estava dizendo que era como objeto. E aí, talvez isso ajude a responder o teu questionamento. Quando a gente pensa no processo histórico, lá da diáspora africana, ela vai estar envolvida, no seu processo inicial, a um processo de mercantilização. Não apenas de especiarias, mas de mercantilização de pessoas. Então, eles são objetos, eles não são vistos historicamente como pessoas, como a gente tenta fazer com que as pessoas hoje, né, na academia e fora da academia, ponham, porque as pessoas têm que se propor a refletir, né? Porque o discurso, muitas vezes, ele é muito bonito, mas se as pessoas aí... Daí a importância da pedagogia do oprimido, do Paulo Freire, com as suas 40 horas, né? Lá em Angicos, uma pobre e negra, na sua maioria, que em 40 horas ele leva um projeto, consegue alfabetizar dentro da sua metodologia e ele dá visibilidade a essa população. Então, a prática ela tem que ser insistente, mas em síntese, assim, né? Processo de escravização de africanos para a América ou para outros continentes é dentro de um projeto mercantil. Nesse seu caso, que a senhora mencionou, o trabalhador ele acabava transpassando gerações, né? Ele ficava como uma herança, né? Como uma herança. Se morresse ali o proprietário, ele ficava como empregado de quem fosse assumir. Olha, empregado não, né? Cativo, né? Cativo. O Roberto também trabalha com isso. Quando eu pesquisei o município onde eu moro, que é Nova Prata, lá no testamento da pessoa que fez a doação de terras e tal, tá? Eu deixei que é divisa ali com Lagoa Vermelha, né? Deixo de herança número X de escravos. Patrimônio. É patrimônio, é objeto, tem valor, né? E isso também ajuda a perceber como, ao longo do tempo, esse tratamento com este objeto, ele não era humanizado de forma alguma, mas esse objeto tinha que durar, né? Então, para valer a pena economicamente. É horrível dizer dessa forma, né? Mas é um investimento que aquela pessoa faz, então ele tem que ter uma durabilidade, então ele tem que ser, no mínimo, bem alimentado.